A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eita, só coçando no nariz. Graças a Deus por mais um dia de vida, né, meus irmãos? E nós estamos na presença do nosso Deus. Amém? Estão firmes com Jesus, estão orando. Ore mesmo, viu, meus irmãos? A vitória é nossa no nome de Jesus. Mas é preciso orar, pôr a casa em ordem, amém? E ficar firme. Deus tudo fará, né? O mundo tá... Eu acordei, assim, eu dormi já, né, de madrugada. E tirei um cochilo, depois eu acordei lá, ora, aquela madonna ainda. Ora para Deus dar livramento. Atentado de bomba contra o Brasil, irmão. O diabo estava querendo lançar bomba aqui, bomba, míssil, sei lá o que era. Né? Eu orei, depois levantei, né? De novo, 5 horas da manhã, orei de novo, repreendendo, pedindo a Deus misericórdia. Sabe aquele homem lá do Irã? Ele falou assim que se os Estados Unidos começar a perseguir ele, que ele vai mandar bomba para todo mundo, todo o país, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Diz que ele tem mísseis, irmãos, de alcance. Pode alcançar aqui o Brasil, irmão. Diz que vai fazer tipo uma vingança, se mandar mesmo para todo lado, a toda a direita. E aquele Ezequiel, não sei se é Ezequiel ou Ezequiel Silva, que chama, né? O homem que profetiza muito, né? Graças a Deus que pouco cumpre, né? Ele disse que via São Paulo, falou, se você quer tirar foto lá em São Paulo, você aproveita. Eu vi assim, olha, destruído aqueles prédios de São Paulo com mísseis, bomba. Brasília, aquelas torres de Brasília, tudo destruído. O sangue de Jesus tem poder. Vamos orar, irmão. O diabo tá louco, é uma onça pintadona de branco e preto. O Senhor agora me revela as coisas, irmãos. Eu tirei um cochilinho, né? E ali, depois do almoço, esses dias para trás, ele via aquela onçona vindo, devagarzinho. Aquelas manchas branquinho e preto. Nem sei se tem onça dessa coisa. Sei que ela é marronzona, né? Lá aquela onça era branco e preto. Ela vinha chegando assim, eu despertei o sangue de não poder. Satanás, volta para não saber. Com pouco eu vi, já era a notícia da taxação do Brasil. Eu disse, ixi, a onça. É o demônio que já vem atentar o Brasil. Irmão, o diabo, irmão, viu? Satanás, irmão. Ele quer arrebentar com tudo o quanto ele puder. Ora, irmão, o povo precisa orar, sair da idolatria e orar. Amém? Eu idolatria por homem e orar. O socorro vem de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, ontem à noite eu pedi a palavra para o Senhor, para me trazer agora. O Senhor deu essa palavra aqui, ó, 1 Coríntios 7, sobre o casamento. Eu vou traduzir ela, eu vou ler e vou traduzir ela. Aí eu falei, tá, então estou entendendo, Senhor. O Senhor quer que traduz, porque as pessoas lêem e não entendem. Então eu vou traduzir. Você, tá? Em nome de Jesus, lê, aprenda, ouça, para você aprender o capítulo 7 de 1 Coríntios, para você não ficar enganada, para você não perder sua salvação. Amém? Porque ainda que vinha um anjo do céu dizendo outro evangelho que não seja perdão, o que eu tenho pregado, disse Paulo, seja anátema, seja maldito. Aí um anjo muito bonito falou que pode, mas a Bíblia está dizendo que não. Então é um anjo das trevas que está na forma de luz, como a Bíblia fala, né? Então vamos ter discernimento, vamos buscar Deus para não ser tolo. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui ler. Vocês prestem atenção. Amém? Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, começa assim. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, tá vendo? É verdade. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. Cada uma, né? Tem a seu próprio marido.
O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Quer dizer, no marido, quer dizer, no corpo, né? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem poder sobre o corpo dele. Não, entendeu? Sabe o que quer dizer isso? Muitos pegam essa parte aqui para fazer sujeira, para fazer cabaré dentro de sua casa. Não, não é isso. Você sabe o que quer dizer isso? Vamos supor. O homem quer a mulher. Vamos supor falar uma palavra bonita. O homem quer namorar. A mulher, não quero. Não tô afim. E começa a inventar desculpa. Tô com a minha cabeça doendo, não tô afim. Isso, e nega. Sendo que você não pode negar a sua obrigação por você ser casada com aquela pessoa. Você não pode dizer não. A obrigação, mas na santidade, não é na sujeira, não. Na santidade, como Deus mandou. Então, seu marido vem te procurar, cede, entendeu? Cede com amor, com alegria, né? Com carinho. Ele, amor, raramente isso acontece, a mulher vai procurar o homem não nega. Por quê? Porque isso causa ira. Você tá entendendo? O homem vai procurar a mulher não quer, causa ira, causa contenda, aí o diabo entra para fazer briga. Você tá entendendo, meus irmãos, o que o Paulo tá querendo dizer aqui? É isso, então cada um, sabe, cumpra a sua benevolência, quer dizer, cumpra o seu papel. Você tá entendendo? Você casou, você tá entendendo? É para vocês não viver na prostituição, Paulo tá dizendo aqui. Porque é bom que ficar solteiro, mas já que não aguenta a carne, né? Como ele aguentou, então vocês têm a sua própria esposa ou seu próprio marido, né? Mas na hora de namorar, que procurar um ao outro, não negue, né? Não vira as costas. Eu quero saber disso, não. Me deixa quieta, me deixa em paz. Isso ataca o nervo, irmão. Misericórdia. Principalmente no homem. Então não faça isso que você não arrumar contento dentro da sua casa, né? Agora, a explicação de Paulo aqui. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum, a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Então, assim, conversa os dois, separa ali. Vamos fazer uma campanha de jejum. Porque também se ficar só na carne e não jejuar, a coisa fica feia, o diabo também entra. Entra também, irmão. Você fica sem poder, você fica sem força. Porque você só fica na obra da carne, você não santifica a sua vida. Amém? Então é assim, Paulo está dando assim um conselho. Isso não é mandamento, eu estou dando aqui um conselho. Eu estou dando assim uma orientação para vocês, como vocês devem fazer. Não é ficar na carne todo dia, porque também é misericórdia, né, irmão? Tudo enche o saco, tudo enche as paciências, até doce de leite, você sabe? Se você comer muito, não dá certo, entendeu? Você enjoa. Então é tudo com ordem de essência. Mas vamos fazer uma campanha de 7 dias, nesses 7 dias, cada um no seu canto, entendeu, irmão? É separado, não tem negócio de nada de gracinha não, viu? 7 dias. Vamos fazer 21 dias? Vamos. Faz os 21 dias, entregou, jejum 21 dias, aí se junta de novo. Vou dar uma ideia, junta aí dois dias em seguida. E depois separa de novo e vai jejuar. Mais 3, mais 7. Uma vida consagração é assim, irmão, consagrada é assim, né? Aí junta, mais 3 dias, jejuando, vamos. Depois junta mais 2 dias. Vamos fazer 7 dias de jejum? Vamos. Você tá entendendo? Eu não quero fazer 21 não, faz 7, faz 3, né? Mas o bom é fazer 7 dias, né? Campanha que não... Agora essas pessoas bem consagradas, aguenta fazer 21 dias, né? Às vezes a mulher não aguenta acompanhar o marido, ou o marido não aguenta acompanhar a mulher no jejum, não impeça ela. Falei, eu vou jejuar, mas eu não tô aguentando. Então,
pode fazer você. Não seja impedimento na vida do seu marido nem da sua esposa. Eu não vou fazer, não vou te acompanhar no jejum, porque eu não estou aguentando, ou às vezes a mulher está amamentando, né, irmãos? Tem muitos impedimentos também, né? Mas você homem fala, não, eu vou então fazer eu. Tá bom, a mulher tem que falar o quê? Tá bom, né? Deus vai nos abençoar, né? Deixa ele fazer o jejum dele, depois vocês se ajuntam de novo. Amém, meus irmãos? É assim que Paulo está ensinando, tá bom? Vocês entenderam, né? Vai prestando atenção aí. Uma tradução, viu? Ao vivo, não tá ao vivo porque eu gravei aqui, mas para mim tá ao vivo que eu estou falando com vocês agora, né? Depois vocês vão ouvir. Para aqueles que for ouvir, tá sendo ao vivo, né? Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Olha só que palavra-chave aqui, ó. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, eita glória a Deus, que lhes é bom se ficasse como eu. Paulo era o quê? Solteiro. Casamento não é tudo, não. Casamento não é como se diz arroz e feijão, né? Comida, se você não comer, você morre, não. Casamento, você santifica a sua vida, você passa 10, 20, 30 a vida toda sozinho. Basta você querer. Amém? Mas como diz Paulo aqui, cada um recebeu de Deus o seu dom. Agora veja o que ele vai falar. Digo, porém, é solteiro, né? E as viúvas. Então, quer dizer, ele está dando liberdade aqui para casar só solteiro e viúva. Tá vendo? Mais uma vez confirmando e desmascarando a mentira dos demônios que diz que pode casar de novo, né? Irmãos. A Bíblia, você vai para o inferno se você quiser. Amém? Então vamos mais embaixo. Mas se não pode conter-se, conter o quê? A carne. Não consigo ficar só, meu Deus do céu. Não vai prostituir, não. Case. Porque é melhor casar do que abraçar-se. Todavia, aos casados mando não eu. Paulo dizendo, eu que estou mandando não. Agora vai como diz, desobedecer a ordem do Senhor, de Deus, de Jesus, vai. Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido que deixou, né? E que o marido não a deixe a mulher. Vocês estão entendendo? Ó, não é para separar não, a ordem é essa, não é para separar, né? Até que a morte separa. Mas se não deu, tem tanto motivo para não dar, né, meus irmãos? Vocês sabem, conhecem os motivos aí, né? É violência, é maus trato, é traição. Se a pessoa não consegue conviver, quem é que vai conviver debaixo da pancadaria, irmão? Né? Viver uma vida como se estivesse morto, cai fora, ele vai viver só, como diz Paulo. Né? Agora tá indo tudo bem? Tá, dá para ir levando, orando, vigiando, glória a Deus, vai prosseguindo. Não tá impedido as suas orações, não? Você tá magoado, com o coração cheio de ódio, mágoa, não, tá tudo bem, irmã Maria, dá para ir levando. Como diz aí, dá para ir criando os filhos, vai, irmão. Vai orando a Deus, pedindo misericórdia, vai prosseguindo em paz, boca fechada, vigiando, vai prosseguindo, amém? Mas se não deu, vou largar, fica só. Enquanto ele estiver vivo, você tá ligado a ele, mesmo não estando com ele. Mesmo que ele largue você, case com outro para lá, ele tá no adultério, mas tá ligado a você. Né? Você é a primeira, você vai ficar livre dele só quando ele morrer. Aí quando ele morrer, vem aonde Paulo fala. Você pode casar, contando que seja no Senhor. Você é livre, mas ele fala, mas é bom que tu ficar sozinho, porque, né? Depois ele vai chegar a porquê. Então, nós vamos chegar lá. Entendeu? Aí ele fala que não é ele que manda, mas Deus, é uma ordem de Deus, entendeu? Mas aos outros digo eu, mas aos outros casal, o da descrente, né? Se o outro digo eu, não o Senhor, é Paulo dando o conselho dele. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe.
E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Misericórdia, filho descrente, o descrente é imundo, a Bíblia está dizendo, né? Mas como um é crente, o outro não. Através daquele que é crente é santificado os filhos, irmão. Senão seria imundo. Tá vendo como é que é forte a Bíblia? Então a Bíblia diz assim que se o marido é crente, a mulher não, ele vive, né? Dá para ir levando, né? Não larga não, né? Agora, mas se o descrente apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou nós para a paz, né? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Um ponto de interrogação aqui, né? Uma pergunta. Salvará no seguinte: se você perseverar como diz lá, né, mais para frente, né? Que você vai ganhar seu marido sem palavra, pelo seu testemunho. Uma hora ele se rende a Jesus, né? Mas ele é santificado por você, tanto é que seus filhos não serão imundos. São santos porque é santificado por você, tá vendo? O valor da obediência de um cônjuge que não é crente, né, irmão? Assim, o crente que não é casado com não é crente. Queima Jesus pigarro. Então, a santidade, né, de um santifica o outro, amém? E oi. Perdão, irmão. Começa o frio, começa a tosse seca. Então, aqui. Então, aí se não quiser viver, né? Então, que se separe, que Paulo está dizendo aqui, porque Deus nos chamou nós para paz, né? Chamou nós para viver em paz, não para viver, como disse assim, meio conturbado, porque o casamento do não crente, querendo ou não é brincadeira, né, meus irmãos? Por mais que viva bem, não é fácil, não. Assim, cada um ande. Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou e que ordenam em todas as igrejas. E alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidade, não se circuncide. A circuncisão a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tem mandamento, o Senhor dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar-se. É isso mesmo. Está casado, não busque separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Irmão. Mas se casares, não pecas, e a virgem mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Entendeu? É isso aí que tem, irmãos. O viúvo e a
solteira, se casar, vai ter tribulação na carne, né? Não é aquela vida de flores, não é. É tribulação, é problema, ver os filhos, e a adolescência de filho, a juventude, e a gravidez, o parto, e às vezes o gênio um do outro. Uns falam, incompatibilidade de gênio, vou separar, vou casar de novo, vai. O lago de fogo te espera, vai, bobo, como diz um irmão aí, vai, bobo, vai, né? Ora ao Senhor e vigia, ora para Deus transformar o gênio desse seu marido aí, dá ele paz, mansidão e tu vigia, A pessoa que é brava, se você falar uma palavra na hora que ele tá bravo, é a mesma coisa de você colocar um palito de fósforo numa palha seca cheia de gasolina, menino, ou álcool, o fogo sobe lá em cima, Entendeu? Então você tem que saber a hora de conversar, a hora que a pessoa tá calma e com mansidão, com amor para conversar. Meu filho e minha filha, vocês têm que ter paciência de meu filho, com essas pessoas agressivas e nervosas. Ai, meu Jesus, não é brincadeira não, viu? Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo é curto. E o que resta é que também o que tem mulheres, sejam como se não tivesse. Quer dizer, os que têm mulheres casados, né? Cada um com uma, né? Como se não tivesse. Você tá entendendo? Não é para ficar pegada a mulher, não, na carne, não é como se não tivesse, entendeu, irmão? Servindo a Deus, voltado para Deus, E os que choram como se não chorasse, os que folgam como se não folgasse, os que compram como se não possuísse, não é para pôr o coração nessas coisas. E os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesse sem preocupações. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido, e isto para o proveito vosso, não para vos restringir, mas para que o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma, né? Porque a casada tem que estar ali, né, irmão? Dedicando ao marido, né? O coração está um pouco voltado para aquele homem, né, irmão? Está tipo dividido, Deus e o homem, serve a Deus, mas tem que servir o homem, né? Tem que estar ali agradando aquele marido, né, meus irmãos? A virgem não, ela só serve a Deus, santifica e fica só para Deus. Vocês estão entendendo o discernimento? Ela só serve o Senhor, fica só para Deus, a mente dela está voltada para Deus, até não começar a namorar, né, irmão? Começou a namorar, pronto. Parece que o príncipe não sai da mente, ai, misericórdia. Ô ilusão, ô Jesus. Ô Senhor, tem misericórdia, né, irmão? Mas quando ela está sozinha ali, em paz ali, buscando o Senhor, uma vida santa. Mulher casada não, é marido, né, meus irmãos? A mente preocupada aqui, com ali, com aquilo, já veio preocupação por filho e outro. Então você tem que se voltar muito a Deus, se esforçar muito para ter uma comunhão plena com Deus e dedicar a Deus mesmo, santificar. É mais trabalho para você, é mais difícil. Você tem que se esforçar mais para você não ficar contaminada com as obras da carne desse mundo, irmão. Você tenha uma vida santa, santificada, bem? E digo isto para proveito vosso, não para vos restringir, mas para o que é decente e conveniente, para unirdes ao Senhor, sem distração alguma, Paulo está dizendo, né? Sem distração alguma, você tem que estar para Deus livre. Mas se alguém julga que trata indignamente a virgem, se tiver passado a flor da idade, né? Se tiver já idade, já tiver madura,
E se for necessário que faça o tal, o que ele quiser, não peca, casa-se. Todavia, os que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Quem é que guarda a virgem? Os pais dela, né, irmão? De primeiro eram os pais que davam a moça para casar com o rapaz lá, escolhia. Eram os pais que escolhiam o rapaz, os pais que escolhiam a moça, ia lá, conversava com os pais. Vamos casar lá, vamos supor, vamos casar a Márcia com o João? Vamos. É, irmão. E aí Deus era tão abençoado porque eles escolhiam bem, né? Via pelo o caráter do rapaz, pela família, né? Observava tudo, como o rapaz tratava a mãe, assim como o rapaz trata a mãe. Ó, jovem, quando você for casar, se tiver alguma jovem, ó, claro que tem irmã que tem filhas e filhos, conversa com eles. Quando você for casar, observa como esse filho trata os pais. Observa como essa filha trata a sua mãe. Observa como ela trata seu pai, assim como ela trata seus pais, ela vai te tratar. Se ela for bruta com os pais, respondona, vai fazer assim com você. Se o rapaz é bruto com os pais e não respeita, vai ser assim com a mulher. É verdade, mas isso é uma dica certinha, viu? Misericórdia. Aí uma dica para saber como escolher. Então os pais escolhiam a moça direitinho. Observava o testemunho, né? E ali dava. E ali eles já se viam, irmão, sem conhecer. O jovem ali já se via, já se amava, irmão. Era de primeiro casamento antigo, era assim. Já gostavam um do outro, porque Deus já colocava o amor, né, irmão? E vivia, né, irmão, para sempre. Até a morte. Perdão, uma rouquidão, né? Acho que é por causa do frio. Então aqui fala, né, irmão? Se você resolveu guardar, não dar a sua moça aí para casar, isso era de primeiro, né, irmã? Porque hoje ela com 14 anos já está procurando casamento, Deus me livre. Faz bem, né? De sorte que o que dá em casamento faz bem, o que não dá faz melhor. Viu? Aí agora aqui Paulo, versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então a viúva, se ela ficar sozinha, ela é mais bem-aventurada, quer dizer, ela é mais feliz. Mas se ela quer casar, casa. Não tem nenhum pecado, não. Não tem pecado não, porque ela é livre. Ninguém vai ficar sofrendo que ela casar. Não tem marido por aí olhando ela, não. Já foi, morreu, já saiu desse planeta. Está dormindo no pó da terra, como a Bíblia diz, né? Mas aguardando Jesus já ressuscitar ele. Ou para reinar com Cristo, ou para o último dia queimar no lago de fogo, conforme o que ele fez, né? Vocês entenderam, irmão? Foi bem explicadinho essa palavra, amém? Para que vocês não tenham dúvida, para que vocês não deixem Satanás enganar vocês, amém? Vamos agora orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está feito como o Senhor deu de noite a palavra. Eu estou traduzindo aqui porque muitos lêem e não entendem. Mas a vida é totalmente, Pai, de santidade e obediência. Ó Senhor, Paulo aqui traduz o que Jesus falava, né, direitinho. Romanos 7, primeiro também traduziu. Então não tem erro. O casamento é um só, o segundo só depois da morte do primeiro. Ou se a pessoa foi enganado, né, casou com 38 na cabeça, forçado, ou foi enganada, a pessoa era casada em outros países, está aqui como solteiro, mas a pessoa é casada, depois a mulher descobre, aí pode mandar ele cair fora e casar de novo, porque ela casou enganada com casado, e casamento com casado não é casamento, é adultério. Então, simplesmente aí você vai casar com a pessoa solteira ou viúva, e aí você vai estar casando em paz. Mas tirando disso, brigou, não deu certo, por briga, por traição, porque por isso, por aquilo, violência, vou deixar, tudo bem.
Eu oro o Senhor, né? Tudo bem. E deixa, mas fica só. Você recebeu sua liberdade, não recebeu? Eu recebi, então prossegue fielmente. Ah, eu tô com um filho ou dois, vai trabalhar para tratar dos seus filhos e eu também tenho que dar pensão. Amém? Porque você já recebeu a herança do Senhor, você já recebeu seus filhos para tratar de você na velhice, para ajudar você na velhice, amém? Tratar de você não, para cuidar de você na velhice, amém? Agora, irmã, não consegui nem ter nenhum. Espere em Deus. Sou nova ainda, não consegui nenhum. Espere em Deus, que Deus é justo. O meu primeiro casamento durou 4 anos e 8 meses. Deus o tirou. Não pedi para matar ninguém, não. Deus o tirou. E o segundo casamento, Deus permitiu viver 7 anos. Mas nesses 7 anos já não estava comigo, não. Já tinha mandado ele embora um monte de vezes. Era, irmão. O segundo casamento você não tem paciência mais não. O homem aprontou, você já fala, meu filho, vai embora, porque é melhor. Ele pegava a mala, quando era de noite, já estava de volta, chorando lá, querendo voltar, e eu perdoava, depois, até quando não deu mais. Não deu mais. Entendeu? Ele disse, chegou, e aí Deus falou, chegou mesmo, porque eu vou tirar ele para longe, de lá ele vai embora. Você nem vai ver. Eu fiquei sabendo depois, pela certidão de casamento, que eu precisei a segunda via, mandei vir, quando veio já falando que ele tinha morrido, amém? Porque eles põem lá na segunda via do casamento, né? Quando é que a pessoa está morta. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus. Fiquei livre, graças a Deus. Eu tenho mais de 12 anos. Sou feliz, né, meus irmãos? Porque eu entendi que a felicidade vem de Jesus. Já tinha meus 2 filhos, né, irmão? Um cuida de mim, né? E para a glória de Deus, sou muito bem, graças a Deus, feliz, filho abençoado, né? Servindo o Senhor sem impedimento, sem ninguém me encher nas paciências, né? Uma vida, graças a Deus, Deus faz tudo certo, nós que não entendemos as coisas, mas eu dou graças a Deus e vejo como Deus é bom, maravilhoso, como Ele é fiel, como Ele foi bom comigo, como Ele foi fiel comigo, como Ele foi maravilhoso, tudo foi permissão de Deus para que eu amadurecesse, para que eu aprendesse, para a glória do nome dEle e o bem da minha alma. Amém, meus irmãos? Ó Deus, abençoa todos meus irmãos, todas as minhas irmãs, aqueles que estão complicados com essas situações, que eles peçam, Senhor, ajuda para resolver seus problemas, para que eles não percam a sua salvação. Ó Deus, porque o Senhor diz que alcança misericórdia aqueles que peca e deixa o pecado e se arrepende. Aí alcança misericórdia, mas aqueles que permanecem no pecado, esses não terão perdão. Não tem perdão se você tiver com o pecado. Você tem que mandar ele embora, jogar ele fora. Você jogou fora o pecado? Joguei. Então, pode ter certeza que Deus te perdoou, se não for para cima contra o Espírito Santo, né? Deus te perdoou. Amém? Então, tudo tem jeito para Deus, desde que a pessoa queira largar o pecado, amém? Ó Deus, abençoa a todos, a família, essa família, os filhos, filhas, a parentela de perto e de longe, nosso Brasil, abençoa, guarda, cobre com teu sangue, abençoa minha vida, meus filhos, minha parentela, ó Deus, toma conta de nós, dá-nos força mais e mais para consagrar a Ti, ler salmo, ler a Bíblia, orar, jejuar. Se não pode jejuar muito, jejua pouco, ora bastante, porque o tempo é chegado. É o tempo do tudo ou nada. Quem é limpo, limpe-se ainda, e quem é sujo, suja mais, ou então limpa de uma vez. Não fica enrolando não, ou você se limpa de uma vez, ou suja de uma vez. Se é santo, santifica mais ainda. Amém? E quem é sujo, suja mais ainda. Disse Jesus, chegou esse tempo. É tudo ou nada para Deus, irmão. Chega de mentira, chega de engano, né? Nada a ver, Deus é bonzinho, é bom, mas é justo. Né? Tudo que o homem fizer, você vai recolher. É pelo Novo Testamento que nós vamos ser julgados. Então vamos acordar e ficar na presença de Deus, né? Para nós não perecermos, a coisa tá feia. E ora pelo Brasil, para levar o Brasil de guerra, irmão, de bomba, atentado, viu? Atentado dos atrevidos, o demônio é atrevido. Amém? Ore bastante, Deus vai ser com você, vai te abençoar, vai guardar nós, vai guardar nosso Brasil, vai guardar sua família, amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente.
No nome de Jesus. Deus abençoe, meus